E aí, meus amigos invocadores, estamos aqui na última parte do nosso vídeo, né, falando aí das novas cartas que estão chegando na expansão do Legends of Runeterra. E vamos dar continuidade. Se você não viu os outros vídeos, veja, porque a gente já tá no finalzinho aqui, já falamos muita carta, já passamos pelas cartas da nova região. E isso aqui não é um chroma key mal feito, tá? Não é um chroma key mal configurado, na verdade é um holograma. Eu tô em Saturno fazendo algumas coisas referentes às pesquisas, tá? Muito importantes, não é um chroma key, é outra coisa, tá? É uma tecnologia muito grande pro seu cérebro, cara. Desculpa, foi mal. Vamos falar agora dos custos 6 aqui, né? Nossa, não tá no custo 6. Meu Deus do céu. Tá, beleza. Vamos falar aqui da Ionia. Custo 6, Lecim. 3/6 não faz nada, exceto se você castar um spell. E aí, se você castar um spell, ele ganha Challenger esse round. E se você gastar outro spell, você vai ganhar uma barreira no seu Lecim. Isso é bom porque você puxa, mata e a barreira salva o seu Lecim de tomar danos. Se você jogou 7 spells naquele turno, você upa o Lecim. E aí o Lecim se torna a mesma coisa de antes, com as mesmas restrições com relação ao uso de spells. Entretanto, ele ganha a Dragon's Rage quando ele puxa um inimigo para bater. Dragon Rage faz com que ele bata no inimigo e no Nexus ao mesmo tempo, tá? E se o inimigo não morrer, ele volta pra mão. Então, é uma carta forte, Dragon's Rage. E ele tem uma habilidade da carta, mas ainda tem a carta por si só. E na carta eu comento um combo que eu acho bem interessante, tá? Concussive Palm, um dos melhores stuns já feitos nesse jogo, o melhor stun. Feitiço rápido, de 4 de mana, stun qualquer inimigo e ainda summona um Tail of the Dragon, que é essa cartinha aí, né? Tail of the Dragon 3, né? 3/2, quando ele é recalado, ele se transforma no Concussive Palm novamente. Então você tem um stun recursivo, isso pode ser muito bom para decks de Yasuo. Isso pode viabilizar o Yasuo no jogo. Essa carta vai viabilizar o Yasuo no jogo porque ele stuna e gera um corpo, tá? Isso é extremamente forte, tá? É extremamente forte. É como se fosse aquela aranha, só que aquela aranha com efeito rápido. Bom, vamos continuar agora. Sonic Wave, feitiço Burst de custo 2, você dá Challenger para um aliado nesse turno e cria um Ressonante Strike na sua mão que seja efêmero. Ressonante Strike dá mais 2/0 para qualquer aliado naquele turno, é Burst, né? E ele só pode ser criado dessa forma, mas ele é efêmero, não, é fugaz, né? Isso aqui vai jogar como? Vai jogar muito com o Lecim, obviamente, muito com o Fizz também, fazendo com que o Fizz se torne uma carta melhor, né? Mas eu acho que não foge muito disso. Fizz, Vi e Lecim, não tem muito mais jogo do que isso, tá? Retreat e Return, né? Retreat é um feitiço rápido de 2 manas, que você volta uma unidade para sua mão e cria um Return que seja fleeting, né? Um fugaz na sua mão. O Return, ele invoca um aliado que seja de custo 3 ou menor da sua mão. Esse aqui eu vejo muito jogo com o Fizz, porque você pode voltar um Fizz numa zona que você não consegue contornar e descer qualquer outra coisa, e como o Fizz é 1 de mana, você desce o Fizz de novo, tá? Além disso, são 2 feitiços, e isso vai fazer 2 stacks pro Fizz, muito bom. Pode funcionar com Lecim e com Yasuo também, né? Voltar um Yasuo que foi pra perigo, voltar uma carta que foi pra perigo e descer ali a fada, descer alguma coisa. Tem 1000 jogadas com isso aqui, eu tenho um vídeo explicando melhor sobre isso, dá uma olhada ali nos vídeos anteriores, viu? Que você vai ver eu dissertando melhor sobre essa carta. Ela é uma carta muito aberta, com muita jogada, não dá pra ficar falando todas as interações que a carta vai ter, né? Temos o Scale of the Dragon, custo 3, 4/2, quando ele é invocado, faz uns Dragon's Protector na sua mão. E o Dragon Protector é uma carta horrível e eu esqueci de colocar aqui. Gente, esse carinha é bem cansado, eu não usaria ele, tá? Tem vídeo falando melhor sobre ele, ok? Temos aqui uma carta muito boa pra Ionia, que talvez vai fazer com que Fizz tenha muito interesse em jogar com Ionia, né? Que é o Eye of the Dragon, que ele tem sintonizar, né? 2 de mana, 1/3, e no início do seu turno você faz um Dargonling se você tiver utilizado pelo menos 2 feitiços no turno anterior. Então, ou seja, como drop 2, ela nunca vai conseguir fazer esses dragõezinhos no turno 3, infelizmente, mas dali pra frente ela consegue fazer sim, e por ser um dragão, umas cartas de custo pequeno, você tem espaço para utilizar feitiços. Então, tá ótimo pra mim. É uma carta muito boa. E esse Dargolin, ele existe também como carta. Ele é efêmero, com roubo de vida 2/1. Muito bom, porque garante que você ganhe tempo, né? Então, se você estiver sendo agressivado, você pode descer essa carta e recuperar bastante vida de maneira bem recursiva, tá?
temos aí um Double Attack, né? E essa carta é boa pra caramba, porque ela é um Double Attack de primeira. Todos os outros Double Attacks que a gente tinha eram habilidades que ganhavam com cartas upadas, como é o caso da Senna e do Lucian, né? Então esse a gente tem de drop 6, 4/6, o Horns of the Dragon, né? Double Attack. Legal, bem agressivo, mas eu não vejo jogando com Ionia, porque Ionia é uma região normalmente voltada para ganho de tempo e ele é bem agro, tá? Então, mas pode ser que existam decks que foquem em buffar muito ele, proteger muito ele e fazer ele tirar muito valor, muito dano, tá? Vejo ele jogando bem legal com Noxus. Noxus vai deixar ele bem interessante, porque Noxus tem maneira de dar Overwhelm e Double Attack com Overwhelm é uma mistura letal. Temos um custo 2, Claw of the Dragon. Quando você utilizar 2 feitiços naquele turno você desce ela. 3/2, ótima. Bom pra decks de tempo, onde você vai estar usando bastante feitiços pra fazer 1000 coisas. E de graça você ganha um corpo pra atacar ou defender. Perfeito, tá? Ela gera tempo por si só, porque é como se você ganhasse 2 manas a mais no turno que você conseguir descer ela. Dragon's Rage, a carta que o Lecim ganha quando upa, né? Vamos ver. E é aquela que eu já expliquei, né? Nesse caso, ela é lenta, slow, 7 manas. Ela faz ela causa dano no seu inimigo que tá batendo, né? E também volta ele pra mão se ele não morrer. Além disso, causa dano também no Nexus. É um combo muito interessante, talvez, com a Vi upada. Porque a Vi vai bater uma vez, causar o dano dela, que é 10 na carta e no Nexus. Então ela vai causar 10 de dano no Nexus, mais 5 da habilidade da Vi upada, causando 15, né? Mais a Vi batendo de novo em qualquer coisa, mais 5, dando 20, fechando um OTK. Aí com um combo de 2 cartas que dá um OTK. Obviamente, é uma carta de custo 5 upada, pode ser que não seja tão simples, e uma carta de custo 7. Lembre-se que isso deve ser usado no turno 6, tá? Por causa das manas de feitiço. Temos agora o Soen, né? Custo 5, Fearsome, 3/6, Nexus Strike, causa 3 de dano no Nexus inimigo. É uma carta meio cansada se você for parar pra pensar nele sem upar, mas ele upa de uma maneira muito simples, tá? Simples até demais. Quando o jogador causa 12 de dano que não seja de combate, pode ser nas suas cartas, então o Vladimir ali ajuda ele, as novas cartas que estão vindo com o Noxus também vão ajudar ele. E quando ele tá upado, todo dano que não seja de combate no Nexus inimigo vai causar um stun no inimigo mais forte. Isso facilita com que ele utilize a habilidade de Nexus Strike dele, que causa 3 de dano a todos os inimigos. Ou seja, é uma Anivia 2.0, né? A gente tem a Anivia 2.0, que é o Swain, e a Anivia 3.0, que é Miss Fortness. É uma carta relativamente boa pra limpar a mesa, pra controlar a mesa, mas eu acho ela muito combinho, ela precisa de muita coisinha pra funcionar. Me parece que a Miss Fortune funciona melhor sozinha. Embora ela, por si só, não ative a habilidade dela sozinha, ela me parece uma carta individualmente melhor do que o Swain, o que me desincentiva a utilizar o Swain e me incentiva a utilizar a Miss Fortune, tá? Então, vamos prosseguir. Temos no custo 6, Armored Tusk Rider, Overwhelm, 6/5, e ele só toma dano de unidades que tem 5 ou mais de poder. Ou seja, ele só toma OTK. Então ele é invulnerável a coisa que não mate ele direto. Forte, muito forte, que não dá pra bloquear. Se bloquear, ele passa por cima e toma dano. Então você tá basicamente restrito a outros tipos de enrolações ou remoções, como por exemplo, Frostbites, Recall, né? Voltar pra outro cara, né? Bem Recall, né? Wood of Ionia, Stun. Então você fica dependente disso pra se defender desse carinha aqui. Muito bom pra deck de Stomp, gente. Pode ser que isso viabilize um deck de Stomp fortíssimo em Noxus, quase que imparável, por causa de muito Overwhelm lá, tá? Eu vejo isso muito com Noxus e Freyord. Leviathan. Custo 8, Overwhelm. Quando você joga ele, compra um Swain. E início do turno você dá 1 de dano 3 vezes no Nexus inimigo. Isso é muito bom pra trigar o Swain, tá? O Swain vai estar utilizando dano stun em 3 cartas, que facilita que ele bate no Nexus, que, né, dá muito dano em tudo. Então, essa carta e o Swain fazem um combo de finalização de jogo muito bom. Eu tenho um vídeo dissertando mais sobre eles, então procurem. Heaven's Flow, que é uma carta interessante, é o que o Swain vira, né? Quando tá redundante. Causa 4 de dano a uma unidade que tenha tomado dano ou esteja stunada. Ótima, tem muito stun em Noxus. Pode ver jogo em deck de Yasuo, pode ver jogo em decks com Ezreal por causa de burns, né? Então, muito bom, é uma carta versátil. Versátil não, né? Mas uma carta barata, uma carta que você consegue utilizar em várias situações, porque carta danificada, né? Carta que tomou dano é muito simples, basta você bloquear com alguma coisa sua.
Fervor Noxiano, essa carta mais simples para upar o Swain, né? Porque causa 3 de dano numa unidade sua e 3 em qualquer unidade inimiga ali. Não, desculpa, 3 unidades sua e 3 em qualquer coisa inimiga, pode ser no Nexus. Isso dá 6 de dano, metade dos stacks do Swain. Além disso, eu disserto melhor sobre ela nos vídeos que a gente tem sobre essa carta. Ela, como eu vou explicar, ela tende a fazer -1 se você matar uma unidade sua, mas isso pode ser meio que contornado se você utilizar ela na hora da batalha. Você bota pra atacar, se seu oponente bloquear de uma forma que sua criatura vai morrer, ou ao contrário, você for obrigado a bloquear, você pode usar essa carta pra contornar esse tipo de situação, tá? Temos o Balista de Ferro, né? Iron Balista, né? Custo 3, 4/3, Overwhelm, corpo excelente, uma carta bem agressiva, pode ser que veja jogo sim em decks mais agros por causa da curva dela, por ser curva 3, tá? Decks agros permitem até 3 cartas na curva 3, então pode ser de uma delas também, pode entrar nesse que eu falei pra você, um mid-range, meio tribal de Overwhelm. Tá ótimo pra mim, essa carta não tem defeito, o defeito dela é não ser melhor que isso, basicamente. A Demolidor Imperial, né? Não sei falar essa palavra muito grande. Demolinotionist. Demolidor Imperial. 2/3. Quando ela é invocada, causa 1 de dano em qualquer unidade sua aliada e 2 de dano no Nexus. Pode ser uma carta utilizada para Swain, para Burn, utilizada para ativar Plunders. É uma carta boa, vai viabilizar decks de Burn com certeza. Decks de Burn vão vir com tudo agora, então se preparem para serem queimados. Custo 3. Death Hand, né? Death Hand Fast causa 2 de dano numa unidade inimiga e 1 de dano no seu Nexus. É meio cansada porque é 2 de dano. Se ela fosse 3 de dano, ela seria uma carta muito melhor. Só que ela triga bastante o Swain, né? Já dá 3 de destaque pro Swain ali. Então pode ser interessante sim. E às vezes você pode utilizar esse vida do seu Nexus como recurso também, tá? City Breaker, a melhor carta para você estar utilizando Plunders de maneira recursiva sem gastar recurso, tá? Porque ele é 4 de mana, 0/5, é um custo pesado, eu sei, só funciona pra combo, ela não é uma carta que funciona sozinha, infelizmente, funciona muito bem com Plunder e com Swain, tá? Ela dá 1 de dano no Nexus inimigo todo início de turno. Fortinha pra combos, individualmente, horrível. Temos aqui o Walrock Glinthorn. Custo 6, 6/6. Quando ele ataca, ele stuna todos os inimigos que estejam danificados, estejam tomando dano. É interessante, tá? Tem muitas cartas nesse nova expansão que vão estar causando dano de maneira consistente, de maneira simples em todo mundo. Então ele pode ser um cenário que ele stune todo mundo, pode ser que o Yasuo jogue forte com ele. Entretanto, ele compete drop com outro Minotauro que também joga muito com o Yasuo. Agora em Piltover a gente tem a Vi, né? A gente tem um vídeo explicando da Vi, vou falar rapidamente sobre ela. Ela é Challenger e ela é robusta. Ela ganha 1 de dano toda vez que você joga uma carta, se ela estiver na sua mão ou no campo, tá? Se ela bater mais de 10, ou seja, ela não precisa ter 10 de ataque, ela pode bater 2 vezes, ou por exemplo, atacar, bloquear e atacar novamente, né? Coisas do gênero, variações disso. Ela upa e ela ganha 10 de ataque, o que já era meio meh, né? Só que, entretanto, ela ganha um pseudo sobrepujar. Pode até ser melhor sobrepujar em alguns casos, mas na maioria dos casos pode ser que seja pior, tá? Então, quando ela atacar um inimigo usando ali... Quando ela ataca, né, um inimigo... Quando ela está atacando... Quando ela golpeia atacando, né? Então tem que ser na batalha, se não me engano. Então aquele combo talvez não funcione. Putz. É, complicado. Ela causa 5 de dano no Nexus inimigo. Bom... Forte, só isso que eu falo pra vocês, ela é forte, tem muito poder de fogo, só que ela pode ser inconsistente se ela for comprada num turno muito avançado, tá, gente? Meu Deus do céu, essa carta é difícil de explicar, eu tô até meio cansado de explicar bem ela, tem um vídeo explicando melhor sobre isso, mas basicamente você quer equipar ela na mão, você quer ter ela desde o seu turno 0 pra ela estacando poder, pra descer no turno 5 muito bem, entretanto, se você fizer isso, você vai estar jogando até o turno 5 com uma carta a menos na mão. Vault Breaker, a carta que vai fazer Ezreal queimar você até o fim do turno. Bom, até a mana dele acabar, ele vai te dar 2 de dano, né? O que essa carta faz? Custo 3, Burst, dá mais 2, mais 0 e cria um Vault Breaker, né? Um quebra-cofres na sua mão. Então, basicamente, é uma spell que você pode ficar lupando até a sua mana acabar. Ela garante mais 3, mais 0 para determinadas cartas, como a Vi. Ela pode ser muito boa pra Fizz, Lessin, cartas que, né, gostam de que você fique gastando muitos spells. Muito poder de fogo, muito bom. Pode ser
combada com Ezreal e também com Heimendinger, que ele vai ficar fazendo torres elusivas de 5/1, então muito bom. Temos aqui o Veteran Investigator, custo 2, quando ele é invocado, quando ele é invocado, né, você pode usar links, você compra uma carta, você ou seu oponente compra uma carta. 3/2, é cansadinho porque você não quer dar carta pro seu oponente, tá, mas não vejo situações pra colocar ele no deck, exceto se o seu deck precisa muito de uma curva 2, e eu acho que tem muitas curva 2 melhor do que ele. Essa carta é muito boa, Burst, 2 de mana, Trial of Evidence, né? Você cria 2 feitiços Você cria 2 não, desculpa. Você cria um feitiço aleatório de custo 2 na sua mão, mas... Ah, eu escolhi errado. Create a 2 cost card in... Ah, é isso aí mesmo, tá certo. Eu li certo, nossa, eu achei que ele era 2, daí depois eu achei que era... Bom, ele cria um feitiço de custo 2 aleatoriamente na sua mão, né? Um randômico, mas naquele turno que você usou ele custa 0. Então, ótimo, muito bom. Mas o problema é que você pode criar um aleatório e ele ser meio merda, né? Mas fazer o quê? Switch Up, custo 4 Burst. Quando ele é comprado ele custa 2 a menos e ele dá 4/4 para um aliado permanentemente. Custo 5... o que a gente pode falar desse aqui? Pode ser bom pra... Ai, caralho, tá se coçando aqui. Pode ser bom pra... Twisted Fate, todos esses tipos de cartas mais frágeis. Ela tem poder de fogo, e defensivo, mas assim... Só, né? Ela é bem linear zona. Então vamos continuar aqui. Subperisible. Elusivo, custo 5... Quando ele é invocado, você compra uma carta. E... Nossa, essa aqui eu nem tinha lido ela. Eu parei nesse compra uma carta. Mas se você tiver utilizado vários feitiços, né? Pelo que eu lembro, assim. Se você tiver usado vários feitiços de nome diferente, né? 10 feitiços de nome diferente. Eles tornam 5/5 elusivo. Meio catástrofe, né? Um pouquinho catástrofe ali. Mais simples a condição. Eu achei uma carta cansada. Eu não usaria de forma alguma, tá? Muito situacional. Esse efeito dela. Pode ser que funcione, sabe aonde? Em expedição. Patrol Wardness, 4/3. Quando ela é comprada, ela custa 1 a menos naquele round. Se você dropar lá na 2, ela é muito boa. Se você dropar lá na 3, ela é meh. Depois da 3, ela pode ser meio cansada. Tem um vídeo falando melhor sobre ela. Que eu descrevo melhores situações pra ela, gente. O vídeo da Vi. Procurem no canal, tá? Custo 4, Sightful Investigator. Quando você usa uma carta de custo 2 ou menos, né? Você dá o draw 1. Você compra uma carta que seja fleeting, né? Que seja fugaz. Ela é 3/3. Ela é boa porque ela te dá draw quando você usa uma carta. Então meio que ela... Toma um Mystical Short ou compra uma carta, mas ele é fugaz. Então você tem que ter mana pra gastar também. Então ela começa a ser bem eficiente no turno 5. No turno 4 ela meio que só dropa e fica por isso mesmo. Outra coisa, ela tem um corpo pequeno. Então ela tá suscetível a remoções mais simples aí. Gotcha. Custo 4, Fast, no turno que ele for comprado ele pode custar 2 e ele causa 3 de dano a uma unidade. É bom, pode substituir o Anime-se em vários decks, tá? Se seu deck não tem um potencial muito bom para descartar carta, essa carta tem bastante valor. Entretanto, Anime-se pega no Nexus, então tenha isso em mente. Temos o Chief Machinist Zev. Esse nome é esquisito do caramba. Custo 6, quando você compra uma carta, você faz uma cópia fugaz dela. Você transforma ela em fugaz e cria uma cópia dela na sua mão. Então você duplica as cartas que você compra. Isso pode ser extremamente quebrado dependendo da situação. Mas é daquele velho problema das cartas fugazes que estão vindo em peso nessa coleção. Você precisa ter mana para usar aquilo de maneira eficiente. Entretanto, você vai comprar uma carta provavelmente no seu turno 7, né? E você vai ter mana para isso. E sua mão vai crescer de maneira exorbitante, o que pode fazer com que você queime algumas cartas. Então, tome um certo cuidado. Agora a gente foi para a Ilha das Sombras. Temos o Maokai. Ele é custo 4. E ele tem a seguinte habilidade. Quando você, pela primeira vez naquele turno, que você invocar um aliado naquele turno... Nossa, que redundante. Quando você invocar um aliado naquele turno, pela primeira vez, né? Você vai dar um TUS2 e vai fazer um Sapling. Então, gera bastante corpinhos. Quando você tiver com 25 TUS, né? 25 vezes o TUS, ou então morrido 25 unidades, tudo somado, o Maokai Upa ganha Regenerar. E todo início de turno... você gera um Sapling e você também oblitera todo o deck do seu oponente até sobrar 4 não campeões. Muito forte, muito finalizador. Entretanto, esse efeito só é
bom quando o campo tá controlado. Então, não adianta nada você queimar o deck inteiro do cara se as melhores cartas dele estão em campo. Então, dê um jeito de limpar a mesa antes de upar ele, ou upar ele e limpar a mesa também funciona. Temos aí o Throne Toad. Ele serve mais pra dar um scope aí pra esses TUS. Ele é 1/4, Last Breath, que dá TUS Dust e recupera seu Nexus em 2, tá? É bom, gera... É pra fazer TUS, a gente tem que ter carta de TUS pra fazer Maokai funcionar, tá? Então, todos que tiverem TUS, eu vou falar, é pra Maokai e Nautilus funcionarem, que é basicamente isso. A gente tem aqui um monstro marinho, né? Monster, Terrors of the Tides, Deep. Quando ele ataca, ele tira 2 de poder ali dos inimigos naquele round. E ele também garante Fearsome aos monstros marinhos. Então ele também tem, né? Acho que Fearsome de tabela. 5/6 é bom. Vai jogar em deck de Nautilus provavelmente, porque Nautilus valoriza bastante monstro marinho. Mas assim, né? Em outro tipo de deck, não. Sapling TUS, você faz um Sapling no próximo turno. Massa, bom pra bloquear. Você usa no seu turno com aquele restinho de mana que você iria perder. No próximo turno você tem ali um Sapling que é um bloqueadorzinho efêmero, né? Então temos o Sap Magic que faz TUS 3 e cura todos os aliados em 3. Não acho uma carta legal nessa região. Se isso aqui fosse em Demacia, ia ser muito forte. Nessa região pode ser que algum tipo de coisa tire proveito? Acho que não, é só mais pra completar a tabela de TUS mesmo, tá? E o Maokai vira essa carta aqui. Temos no custo 7 o Overgorn Snape Vein. 4/3, quando você summona um seguidor, você mata ele e faz outro Overgorn Snape Vein. É interessante que é uma Hydra, então ele vai ficar fazendo cópias. Então morre o Sapling, morre a aranha e invoca isso. E seu oponente tem que limpar todos de uma vez, cortar todas as cabeças de uma vez só, porque mesmo que ele mate a original, a outra também tem esse efeito. Então pode gerar umas interações bem estranhas. É uma bela win condition, uma win condition bem chata, né? Eu acho que vale a pena testar decks com ela, tá? Aqui no custo 5 de Ilha das Sombras, 2/4, nós temos o Neverglade Collector. Quando um aliado morre, você drena o Nexus do seu inimigo em 1. Isso pode fazer decks aristocratas serem mais fortes ainda, porque... isso parece no México, o gato e o forno, sabe? Porque você vai matar uma unidade sua, vai roubar um de vida dele, né? Drenar um de vida. Então, se você conseguir fazer maneiras recursivas de fazer um aliado todo turno e ele se matar com um efêmero, esse tipo de coisa, essa carta é muito boa, tá? Temos aqui mais cartas para fazer Maokai e Nautilus funcionarem, né? O Dead Bloom Wanderer, Lifesteal 3/2, quando ele é summonado dá um TUS 3. É bom para dar tempo para os dois decks funcionarem e nada mais do que isso. Temos aqui no custo 3, 2/1, Brightlight Caretaker, né? Quando você joga ele, você mata um aliado e invoca 2 Saplings. Então, tipo, naquele tipo de situação, onde você tem aquela carta que drena o Nexus inimigo, então pense que você deu 3 drenadas somente com essa carta. Então pode ser uma carta de bastante interesse em decks de aristocrata, tá? Aristocrata é o tipo de estratégia justamente que você abusa de efeitos que matem as suas criaturas para gerar valor em cima disso, ok? Então, tipo, nesse tipo de deck a Cronista da Ruína teria muito valor, seriam muito interessantes. Temos aqui 1/1, custo 1, o Bark Beast. Pela primeira vez que um aliado morre, né, uma vez só, ele ganha +2/+2. Então, em aristocratas ele também tem bastante valor. Como uma cartinha agro, para início de jogo ele tem bastante valor. Para jogar com elusivo ele tem bastante valor, porque ele é uma mana 3/3, tá valendo a pena, principalmente se ele vir cedo no game, tá? No turno 1 ele não vai ser 3/3, mas a partir do turno 2 ele vai provavelmente ser 3/3, dependendo do que você utilizar. Pensando que nessa região tem bastante efêmero, bastante cartinha descartável, então rapidamente ele fica 3/3, tá? Em decks de... ele seria muito legal com Fearsome, então tipo, decks agro utilizando Ilha das Sombras normalmente vão querer abusar de Fearsome, então não sei se ele entraria. Mas ele pode ser um bom bloqueador sim, uma boa carta para encher espaço, caso você não tenha um restante das cartas, tá? E é isso que eu tinha pra falar pra vocês dessas cartas. Muito obrigado por terem assistido. Vamos dar continuidade com esses vídeos aqui. Desses vídeos não, né? Mas vamos dar continuidade com análises aqui da região do que vocês pedirem aí, ou coisas, ou cartas, interações que eu achar interessante. Eu provavelmente veio falando do Twisted Fate, falando de outras cartas que são mais complexas aqui pra vocês. E também testando nos gameplays, tá? Muito obrigado por ter assistido e fui!